Seja bem-vindo ao Casamento Milionário Cast. O podcast de hoje está demais. Hoje o podcast é de UFC. A gente vai falar de fight, de luta. É isso mesmo. Eu sou o William Show, estou acompanhado da minha esposa linda, maravilhosa, campeã sul-mineira de judô. É ela, Jennifer Uchoa. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao Casamento Milionário Cast. Tô muito feliz em receber vocês aqui hoje para mais um episódio. O episódio hoje tá demais, já viram? Ele tá animado. A gente vai falar do quê, amor? Tem que botar, Lucas, uma musiquinha aí de UFC, entendeu? Ladies and gentlemen, esse negócio bem pesado que hoje é... Qual é o nosso tema de hoje, amor? O tema de hoje, nós vamos falar o seguinte. Quando o assunto é dinheiro, como evitar briga? Uou! Como você pode evitar briga quando o assunto é dinheiro? Então é fight o negócio, Fight. o assunto Vamos é sobre falar de fight. treta. Hoje a gente vai falar de treta. Como evitar brigas quando o assunto é dinheiro. Pode chamar o maridão, pode chamar a esposa pra acompanhar, porque eu sei que esse tema tá demais. Vamos lá, vamos começar então com o seguinte questionamento. Por quê? Pelo Santo Cristo, esse assunto, dinheiro, gera tanta treta, amor. Gera tanta briga na vida de tantos casais. 90% dos casais brigam. E não é uma briguinha, uma discussão. É treta real, que envolve às vezes até a mãe. Ah, mas é a sua mãe. Enfim, é treta pesada. Por que que a galera não sabe lidar com dinheiro de um modo que não saia briga, que não saia treta? Por que que você acha que a maioria dos casais brigam quando o assunto é dinheiro? Começa. Jogo pra você essa fogueira aí. A verdade é que não tem nada a ver com dinheiro, propriamente dito, né? Tem a ver com as questões que a gente falou no episódio de inteligência emocional, né? Tem a ver com o mundo emocional, com questão de segurança, confiança, comunicação, enfim, são vários aspectos, ok? Lógico que o dinheiro é algo importante e que às vezes a gente tem problema e que tem que ser resolvido. Mas o fato da briga, ela não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Então, para você que tá ouvindo aí, não tem nada a ver. É como a briga ela é fruto de instabilidade emocional, de não saber como conversar. E é justamente o que a gente vai falar hoje aqui. Então, quais são os caminhos? O que a gente tem que abordar? Quais são os passos? Quais são os cuidados que a gente precisa tomar para não brigar quando a gente vai falar sobre dinheiro? Porque o dinheiro, na maioria das casas brasileiras, para não dizer do mundo, é um assunto muitas vezes tabu, é um assunto delicado. E aí eu comecei com essa indagação sobre por que gera tanta briga. Eu acredito que alguns pontos, né? Primeiro, o William falou que a briga não tem nada a ver com dinheiro, mas com a nossa dificuldade em lidar com problemas, em lidar com situações que nos desagradam, que nos colocam em situações de estresse. E eu concordo com você. E principalmente nesse assunto dinheiro, eu acredito que isso se intensifica num nível muito absurdo. Muito. Porque vai tocando em várias outras áreas da nossa vida que a gente não sabe lidar definitivamente. Então eu acredito que um casal novo, recém-casado, com 15, 30 anos de casado, enfim, não importa quanto tempo você está casado. A maioria dos casais não são preparados, primeiro, para casar e segundo, para lidar com o seu próprio dinheiro. Então, eu acredito que esse já é um dos maiores fatores. Você entra para um casamento despreparado, emocionalmente, despreparado para aquele casamento. Geralmente não é um assunto que se tem. Filho, senta aqui, você vai casar, você vai formar uma família. Brigar, se briga assim. Resolver problemas, se resolve assim. Não existe esse tipo de conversa, não existe esse tipo de diálogo na maioria das vezes. A gente não pode generalizar. Mas primeiro, a gente não é preparado para esse casamento. E segundo, nós não somos preparados para lidar com dinheiro. A falta da educação financeira, né? Junto com isso, amor, eu acredito que vem a bagagem. Você já não sabe fazer. E o jeito que você faz é o jeito que você aprendeu lá na sua casa. Entende? E aí você une duas pessoas com bagagens totalmente diferentes. Dúvidas de que vai dar ruim? Não precisa ter dúvida. Vai dar treta. Vai dar treta. Você pega uma mulher que foi criada, de repente os pais sempre foram muito econômicos, sempre foram mais organizados, tinha rotina. Aí ela casa com um cara que é o oposto,
que de repente os pais eram totalmente descontrolados com dinheiro, viviam endividados, vivia recusando chamada de telefone porque era dívida que tinha que pagar. E aí essas duas pessoas se casam e o cara é gastão, ou a esposa é gastona, enfim. Aquela bagagem emocional, aquela bagagem que você teve, que você recebeu em relação ao dinheiro. Vocês casam. Gente, é a receita certa para dar briga. E hoje a gente quer trazer esse tema, mas como solução. A gente entende que é uma realidade, então a gente deu essa introdução aqui, a gente sabe que é uma realidade, e a gente acredita que é uma realidade por conta desses aspectos. Falta de inteligência emocional, bagagens emocionais, o modo como nós vimos nossos pais lidarem com dinheiro, essa despreparação para o casamento, enfim. Mediante a isso tudo, como que a gente faz? Como que a gente trabalha junto? Como que a gente passa a lidar com o dinheiro de um modo diferente? E aí eu anotei uns pontos. Eu vou falando e você vai comentando. O que você acha? Vambora. Pode ser assim? Vamos pra cima. Então vamos lá. Eu anotei aqui o primeiro ponto, que é o seguinte. Vocês são sócios da empresa chamada casamento. Primeira receita para acabar com a briga. O que você me diz sobre isso? Quando você entende que a responsabilidade é do casal, os dois são sócios. O que quer dizer isso? Sociedade. Vocês estão juntos nesse barco. Se deu certo, parabéns para os dois. Se deu errado, cara, a responsabilidade é dos dois. Não tem culpado, entendeu? Quando a gente entende que vocês são sócios, vocês saem desse local de ficar brigando. Já viu aquelas duas crianças que ficam ali? Ah, ele que começou, mãe, puxou meu cabelo e tal, tal. Você sai desse local, não tem tempo para isso. Isso não vai resolver o problema, ok? Então você dá um passo adiante, que é o quê? Cara, aconteceu, tá aí, o problema tá feito, beleza, estourou o cartão de crédito. Estourou. E aí, e agora? Como que a gente vai resolver isso? Você pode apontar o dedo e falar, ah, mas você não se organizou, ah, você gastou demais e tal. Cara, mas você estava aí. Esposa, você estava aí. Qual a sua responsabilidade? Vocês investiram em educação? Vocês fizeram algum treinamento? Vocês conversaram sobre isso? Você dedicou tempo em relação a isso? Ou você fingiu que não estava vendo nada? E depois você só quer atribuir a culpa a alguém? Tem o ponto também do casal que fica naquela disputa para ver quem ganha mais. Ou, ah, mas o meu salário é maior, então não é justo a gente dividir as despesas. Não tem uma visão de sociedade. Não o primeiro tem uma visão. passo para a briga, então, casal sócio. Quando o casal é sócio, não existe quem ganha mais, quem ganha menos. O dinheiro é dos dois. Pronto, acabou. Coloquem um ponto final nisso. Coloca um ponto final nisso e passa, por favor, para a próxima fase. Porque é uma coisa que a gente escuta todo dia, né? Um casal chega e fala, não, a gente está brigando por causa disso. Cara, coloca um ponto final nisso. Primeiro, vocês são um. Vocês estão juntos, a responsabilidade é dos dois. Se pontuaram, se venceram, se deu certo, caramba, parabéns para os dois. Se está dando errado, a responsabilidade é dos dois. E os dois precisam trabalhar para organizar, para poder realmente chegar onde querem. Não dá para perder tempo encontrando o culpado. E o que isso vai responder? O que isso vai resolver? Não vai resolver nada. Não resolve No nada. final de contas, vocês vão ter que dar um jeito, vão ter que avançar. Então, em relação a esse aspecto, é a primeira coisa. Então, tenho certeza que tem gente que está se sentindo mais aliviada aí, né? Que está ouvindo o podcast. Mas é um despertar realmente você entender. E aí, a partir daí, sua cabeça, ela muda. Porque você começa a procurar o quê? Solução. Como que a gente pode resolver? Igual um time de vôlei, né? Imagina, eu e você, um time de vôlei aqui. E aí a gente não tá funcionando. Bola na rede. Cara, como que a gente consegue resolver isso? Eu vou mais pra cá, você vai mais pra lá. Vamos treinar, vamos fazer uma jogada ensaiada. É melhor fazer assim. Que a gente mudar de posição, vamos tentar de um ângulo diferente. Opa, vamos treinar isso. Tá funcionando, tá dando certo. Beleza. E o casal que chega e fala assim, ah, beleza, eu tenho essa visão de sociedade, mas o outro não. Eu quero unir as finanças, mas o outro não. Eu entendo essa importância, mas o outro não. E aí? Isso também é muito comum. É mais comum do que você pode imaginar, né? Porque realmente, geralmente, um vai se despertar primeiro. Raramente vão ser os dois que vão ter uma epifania ali. Caramba, olha só, os dois juntos. Geralmente vai ser um, em todas as áreas. Para um treinamento físico, melhorar a qualidade de vida, atentar para a educação das crianças, atentar para o mundo espiritual, para a vida espiritual, enfim. Geralmente é um que está lá, que está buscando, que acaba tendo contato e se desenvolve. Esse
que se despertou para o assunto, por exemplo, para finanças, está buscando um crescimento, esse tem uma responsabilidade de guiar o outro. Como é que guia o outro? Sendo exemplo. Sendo exemplo. Começa a fazer. Começa a dar resultado. Começa a envolver o outro mostrando o resultado. Não seja aquela pessoa, sabe? Aquela pessoa que fica ali chata falando e tal. Não. Faça. Vai lá, faz. Com o que você pode, com o que você é capaz. E mostra o resultado. Envolve o outro no projeto, envolve o outro na construção. Isso tem o poder de trazê-lo. Tem uma frase que é muito legal, que diz que a palavra induz. Você pode induzir alguém através da palavra, né? Agora, o exemplo, ele arrasta. Quando você tem resultado, cara, e você mostra o teu resultado, diante disso, você acaba gerando realmente convencimento e a pessoa vem junto. Então, é desafiador, vou falar isso, é desafiador, mas o aspecto do casamento, ele traz essa questão do desafio, né? Você é um casamento, não é um playground, não é Disneylândia. Você está casado, você não está indo pro Beto Carreiro World. O casamento, ele tem o desafio, e é isso que nos faz crescer, isso que nos faz se tornar pessoas melhores. Então, se você, de alguma maneira, despertou para isso, você tem um desafio de ser paciente e de guiar o seu marido, a sua esposa, nesse assunto. Porque, de alguma outra forma, ele talvez já tenha se despertado para um outro assunto, para uma outra área da vida de vocês, e ele está guiando vocês para uma melhoria nesse local, nessa área. Por isso que é melhor que andem em dois. É isso. E olha só, isso é tão real porque a gente viveu isso no nosso casamento. Quem se despertou para esse assunto de finanças primeiro foi o William. A gente ainda estava noivo. No começo, nas primeiras conversas, foi light, foi legal. A gente ainda estava noivo, pagando as coisas do casamento. Mas quando a gente foi morar debaixo do mesmo teto, que começaram as bagagens, né, vir à tona, toda a minha raiz em relação ao dinheiro, nós tivemos problemas, nós tivemos brigas. E o William teve muita paciência para nos conduzir nesse caminho de educação financeira. Então tá aí. Ele poderia ter simplesmente, cara, então fica aí com as suas verdades, com o que você acredita, se você não quer fazer, se você não quer estudar junto comigo, eu vou sozinho. Ele poderia ter feito isso, mas ele não fez. Ele foi paciente, ele veio no meu tempo e graças a Deus nós estamos aqui hoje. Muitos casais não, eles vão e deixam o outro para trás. Não faça isso. Não tem como. Num casamento não tem como. Sociedade. Então, primeiro ponto aí, sociedade, para evitar briga em relação a dinheiro. Entendam que vocês são sócios dessa empresa chamada casamento. Primeiro ponto. Segundo ponto é o seguinte, eu anotei aqui. Entendam que vocês são pessoas diferentes. Cada um vai se identificar com uma coisa dentro dessa área financeira. Tem um que gosta de números, o outro não. Uns são adeptos à planilha, outros amam caderno. Geralmente o casamento ele é constituído de duas pessoas. Uma que sabe poupar muito e uma que sabe gastar muito, né? Geralmente é assim, é igual aquela coisa do carrinho do supermercado, né? Todo casamento ele é constituído da pessoa que sempre tem um que empurra o carrinho e é muito bom em fazer isso, e o outro que pega o produto. O Lucas tá rindo. Lucas, você é quem? O que empurra o carrinho? Ou que pega o carrinho, né? Eu sou o cara que empurra o carrinho, cara, eu sou muito bom em fazer isso. Me dá um carrinho no supermercado que eu vou ficar, ó, fazendo isso 1 hora, 2 horas. A gente já experimentou trocar e não deu certo. Cara, a gente trocou, não deu certo. Ele demorou uns 40 minutos pra escolher um amaciante de roupa. E eu queria matar ele. Eu ficava lendo o rótulo, comparando. Falei assim, cara, mas esse aqui, qual era a diferença e tal? Por que essa diferença de preço? Vai dar pra fazer tantas lavagens de roupa. Eu, William! Não deu certo. Não. Então, na casa aí, comenta aí embaixo quem é que empurra o carrinho e quem pega o produto. E assim nas finanças, né? A gente é diferente, cara. E isso que é maravilhoso, porque gera uma equipe, sabe? Então, às vezes, eu percebo isso, que às vezes a gente quer que o outro seja a gente, né? Cara, imagina só que coisa horrível, né? Se a gente, por um instante, a gente para e pensa, imagina você casado consigo mesmo. É uma coisa horrível. E essa questão da diferença, ela evita a briga justamente porque você entende que o outro tem uma percepção diferente. O jeito que você pensa, o jeito que você acredita, não é a verdade, não é o jeito certo, não é a melhor forma do mundo, não é.
A não ser que você seja, sei lá, o Warren Buffett, que esteja ouvindo o nosso podcast. Aí, realmente. Mas agora, se não, existem pessoas que performam melhor. Existem formas de fazer que são melhores do que a sua. E tudo bem. E não tem problema nenhum nisso. Então, quando vocês estão casados, cada um tem uma contribuição. Talvez você seja bom em uma coisa, né? Cara, contribui com isso. O outro não precisa ter essa mesma percepção, agir da mesma forma que você quer. Desde que ele contribua com as habilidades e competências que ele tem. Ou que ela tem. Legal. E eu anotei isso aqui porque dentro da nossa vida financeira de casal, nós temos atividades a serem desenvolvidas. Dentro do casamento milionário mesmo, o casal, todo mês, são atividades para serem desenvolvidas como numa empresa. A gente lida com as nossas finanças como quem lida com uma empresa. Dentro dessas atividades, o que o outro gosta de fazer, o que o outro se sente mais confortável, foi muito engraçado, porque ontem eu estava sentada na nossa mesa lá no escritório, fazendo um planner, e aí eu cortando papelzinho, colando, deixando tudo personalizado. Eu adoro papel, adoro riscar, assim, lápis. Aí eu falei assim, olha, amor, eu tô organizando um planner pra 2023. Você quer fazer um pra você também? Aí ele falou assim, eu tô anotando no Google Agenda. Eu tô anotando no Google Agenda. Olha só, nós somos diferentes, entende? Só que são coisas tão pequenas que no dia a dia pode virar motivo de briga. Então, eu gosto dessa planilha, mas você gosta de anotar no papel. Por esse motivo a gente vai brigar e não vai organizar as finanças? Não precisa. Um anota no caderno, o outro anota no papel. No final do mês vocês sentam juntos, vê se tá batendo. E vão ser felizes, vão parar de brigar. Eu gosto de fazer essa parte operacional, de pagar as contas todos os meses. O outro, eu não tenho paciência de fazer isso. Faça você, deixa o outro fazer outra coisa. Se entendam dentro dessa área financeira de vocês. Se entendam, vejam o que o outro se sente confortável de fazer e dê liberdade para que o outro faça. Muitas vezes, dentro do casamento, a gente vê que um toma a frente e concentra tudo em si. Porque acha que o outro não é capaz de fazer. Ou acha que o outro vai fazer de um modo errado, ruim. Subestima a capacidade do outro de gerenciar o dinheiro de vocês. Isso não pode existir dentro do casamento. Dê liberdade pro outro fazer, pro outro errar. Porque muitas vezes o outro erra. E aí aquela presença crítica em cima, sabe, um do outro, que a gente tem dentro do casamento, dos dois lados, né, amor? Isso atrapalha, isso inibe o outro de errar e aprender. Então tenham humildade, entendam a diferença um do outro. Se precisar de ajuda, chega, amor. Eu não sei mexer com planilha de Excel. Você pode me ajudar nisso? Você pode me ensinar? Poxa, eu tenho dificuldade em fazer isso aqui. Eu tenho dificuldade em agendar os pagamentos no banco, que são coisas tão simples. Isso que você está falando, olha como é interessante. Porque a gente falou do primeiro aspecto, que é vocês são sócios da empresa chamada casamento. O segundo aspecto que a gente está falando agora é que vocês são diferentes. Isso é um fato. E tá tudo bem. Então, definam atribuições. O que quer dizer isso? Quais são as responsabilidades de cada um? De acordo com as características de cada um. Quais são as características de vocês? Como vocês podem definir esses papéis, definir atribuições? Isso é algo que é importante e que, de alguma maneira, na sociedade de hoje, a gente tem dificuldade disso, né? Marido e mulher ali, estabelecer, cara, qual é o meu papel? O que eu tenho que contribuir nessa sociedade? A mulher, cara, qual é o meu papel? O que eu tenho que contribuir nessa sociedade? Em relação às finanças, cara, o que compete a mim? Eu sou muito bom nisso, é isso que eu vou fazer. Você é muito bom nisso. Cara, tá contigo, você faz isso. Além de definir as atribuições, o que vocês fazem? Quais são os objetivos? Alinhar as perspectivas. Cara, o resultado esperado é o quê? Você vai fazer? Beleza. Mas o que é esperado para nós dois? É isso. Esse é o resultado esperado. Eu quero que as contas sejam pagas. Mas é como? Em dia, quem vai pagar as contas? Eu sou bom com isso, eu gosto de fazer isso, eu tenho mais predisposição para fazer isso, então eu vou fazer. E o que a gente não gosta e o que não tem de predisposição, como é que faz para definir? Delega. Paga alguém para fazer. Se não tiver como pagar alguém para fazer, se você não puder delegar, aí, lógico, vocês vão ir que vença o mais forte, né?
Não, o melhor argumentador. Quem vende mais, quem tem o maior poder de convencimento. Quem tem o maior poder de convencimento vai fazer, entende? Eu não gosto de fazer isso, mas eu tenho que fazer. Aí entender que a vida adulta é feita de 90% das coisas que você não gosta de fazer, você vai ter que fazer. Essa é a vida adulta, aceita, aí segue a vida. Vai definindo, né? Um pouquinho pra você, aí, um pouquinho pra mim, um pouquinho pra você. E aí vai caminhando. Aí assim que possível, quando vocês tiverem o recurso pra poder delegar, deleguem isso. E dizem que tem um momento que os filhos começam a dar rendimentos, né? Aí você coloca o filho pra fazer. Pegar aquele Eu não copo tô nessa d'água. fase ainda, tô muito longe. Terceiro ponto. Quem é pai sabe. Né? Que só quem é pai vai saber. Terceiro ponto, planejem como será o ano e o mês de vocês juntos. Isso é muito importante. Incluam, sabe, é muito... Eu não consigo imaginar como um casal vira o ano, passa o mês, enfim, sem sentarem e planejarem as coisas juntos. É como se eles vivessem vidas separadas e diferentes, eles se encontram no final do dia e dormem juntos e jantam juntos. Não faz sentido pra mim. Não consigo entender isso, sabe? Tem casais que vivem assim. Mas como isso gera briga em relação ao dinheiro? Porque se vocês não planejam o mês juntos, no meio do mês o que vai acontecer? Aí vai surgir o aniversário da avó, vai surgir o aniversário do sobrinho, aquele casamento que, enfim, o outro nem sabia que existia, que vai ter a festa. E vai surgindo vários compromissos que vão demandar recurso. E aí é a hora que entra a briga. Ou é uma surpresa que entrou no meio do mês, que tinha que pagar e o outro não sabia. Gente, é uma coisa tão simples, é sentar no início do ano, vamos planejar como vai ser o nosso ano. Quais são os aniversários que a gente tem pra frente? Se tem alguma coisa em especial que você quer fazer? Dentro aqui da nossa estrutura, da nossa casa, o que a gente tem que pagar ao longo do ano? No início tem IPVA, tem IPTU, a taxa de incêndio vai vencer quando? Tenham uma planilha de orçamento e façam isso juntos. Sentem. Vamos planejar o mês. Poxa, e às vezes não precisa ser algo formal. Numa conversa do café da manhã, você puxa o celular. Poxa, amor, esse mês a gente tem algumas atividades pra fazer. Vai ter o aniversário da vovó, vai ter a festa de 100 anos do titio. E aí enfim. o que acontece, na maioria dos casos, assim, falando como homem aqui, né? O homem, nesse momento, ele vai voar. Por quê? Porque a cabeça dele funciona diferente. Agora, se você realmente reúne num momento ali em que vocês vão se reunir para esse fim de planejar, de projetar o futuro, sabe? De projetar o ano, de projetar um mês, aí é diferente. Então, vocês estão olhando realmente fazendo um plano. A cabeça do homem já funciona para esse local de plano. Então tá aí. Você construir um plano. Cara, qual é o nosso orçamento anual, o nosso orçamento mensal? Quais são os nossos compromissos? E isso, colocando tudo isso numa planilha, colocando isso tudo na agenda. Agora, tudo é diálogo, né? É diálogo. Então, sentem e planejem o ano, planejem o mês de vocês, conversem sobre isso, para que vocês não tenham motivos para brigar em relação ao dinheiro. Porque muitas brigas acontecem por conta disso. Você gastou um dinheiro que não estava planejado. A gente foi num lugar que eu não queria nem ter ido, que eu nem sabia que existia esse compromisso. Isso não precisa ser motivo de briga, né? Outro ponto que eu separei aqui. Separem nessa agenda, que vocês vão anotar os compromissos anuais e mensais, um espaço para anotarem sonhos. Conversem sobre sonhos. Um casal que não sonha é um casal que tem muita briga por dinheiro. Porque é um casal que vive sem propósito. É um casal que vive sem prioridade. Então esse casal vai sempre arrumar um motivo para brigar. Porque gastou demais naquele mês, porque, enfim, o dinheiro foi gasto e não sobrou espaço para os sonhos, não é, amor? É o famoso apagar incêndio. Uhum. Quem não sabe, quem não tem uma visão, quem não sabe para onde está indo, quem não tem um objetivo definido, essa pessoa ela entra num ciclo de vida onde ela simplesmente reage. Reage aos problemas, reage aos pedidos, reage às demandas do trabalho, dos amigos, da sociedade, enfim, dos parentes. Ela simplesmente reage. Por quê? Porque ela não tem uma direção. Ela não tem um norte. Então, quando a gente fala de ter sonhos juntos, é realmente você, junto com o seu marido, junto com sua esposa, junto com o seu parceiro, né, definirem, cara, esse é o nosso sonho. É a nossa meta. A gente quer viver isso. Seja uma experiência, seja uma conquista, seja um bem, enfim, um aprendizado.
A gente quer viver isso. Isso é importante pra gente. E aí os dois começam a trabalhar por isso. Aí a linguagem, enfim, tudo começa a cooperar porque você tem um objetivo. Igual o time, como a gente fala, o time tem um objetivo em comum. A questão hoje é que você tem, como você falou, um marido e uma mulher que os dois moram junto, dormem junto e se encontram, né? Porque cada um tem uma vida totalmente separada da outra, não tem um objetivo em comum, sabe? Às vezes cada um tá olhando para um local que é totalmente diferente e se desconhecem até. Então, esse diálogo de sonhos. E, inclusive, eu recomendo que quando você vai falar de dinheiro, você vai falar de finanças, cara, no casamento, no relacionamento, a primeira coisa que você tem que falar é sobre sonhos. Antes de dívida, antes de qualquer outro aspecto, cara, das finanças, começa falando de sonhos. Quais são os sonhos que vocês possuem? Quais são os objetivos em comum? Entendeu? Porque você vai começar a falar de problema, você tá nesse local de apagar incêndio. Ah, vamos falar de finanças, ok, vamos falar das dívidas e disso, aquilo. Não, isso é secundário, prioritário. Qual é o nosso sonho? Qual é o nosso objetivo? Ah, a gente tá noivo, a gente tá planejando o casamento. Cara, isso é um sonho, uma realização, é um objetivo. Quando que vai acontecer? Como que vai ser? Quanto que vai custar? O que que eu vou fazer? O que que é minha responsabilidade? O que que é a sua? Vamos sonhar junto, vamos ver imagem junto, vamos definir orçamento, como que a gente vai chegar lá. Nesse local, entendeu? De time, trabalhando, de progressão. É aí que a mágica acontece. O que acontece é que a maioria dos casais, quando vão sentar na mesa para falar de dinheiro, eles falam de dívidas, falam de gastos, de problema e tal. E lógico, isso tem que ser tratado, isso tem que ser falado? Tem. Mas eles só entraram nesse mundo por não terem objetivos, por não terem sonhos, por não terem metas, por não terem prioridades, por não estarem construindo realmente uma vida juntos. Muito bom. Muito bom. Último ponto que eu anotei aqui, que é um ponto que a gente exercita muito, esse a gente faz muito, que é conversem sobre dinheiro. E sobre tudo que envolve esse universo de dinheiro. Principalmente sobre crenças limitantes, traumas, tudo isso que envolve esse lado emocional em relação ao dinheiro. Conversem sobre isso. Conversem. Ah, então numa mesa. O nosso momento de café da manhã, né, amor? É o momento que a gente conversa muita coisa aleatória. A gente conversa sobre tudo no café da manhã. Cada dia é uma pauta, é um assunto. A gente toma café e a gente fica ali na varanda por um tempo batendo papo. E por muitas vezes, a pauta, algumas vezes, muitas vezes atrás. Hoje a gente fala um pouco menos, porque a gente já conversou tanto sobre esse assunto. Sobre traumas. Como que se lidava? Como que foi essa situação pra você? Como que você enxergou isso? Como que você enxerga isso hoje? Como que você se sente? Sabe? Porque esse tipo de diálogo, esse tipo de conversa vai fazer você ter empatia pelo outro, vai fazer você entender por que o outro age do jeito que age. E isso vai te ajudar a resolver o problema. Então conversem, não tenham medo de conversar sobre dinheiro. Dinheiro não pode ser tabu na casa de vocês. Muito pelo contrário, dinheiro tem que ser um tema relevante, dinheiro tem que ser um tema importante, dinheiro tem que ser um solucionador de problemas, sabe? Sim. Um realizador de sonhos e não o motivo de todos os problemas. O que você acha desse último tópico? Cara, fundamental. Porque através desse diálogo vocês vão descobrir muita coisa de comportamento, de hábito, né? Mas às vezes a pessoa não sabe por que ela gasta dessa maneira, entendeu? Não sabe. E a conversa com o marido, a conversa ali sobre a vida, né? Sobre a infância, as experiências, podem trazer luz para ela sobre isso, sobre esse aspecto emocional. E aí ela, de alguma forma, aprender a lidar com isso, né? Outro ponto, às vezes a pessoa ela tem uma insegurança em relação ao dinheiro. E aí, para isso, ela tem que poupar, ela tem que guardar muito dinheiro, porque ela tem medo do que pode acontecer, porque pode faltar e tal. Mas por que isso acontece assim? Como que era na sua infância? Sabe? E isso é um diálogo de marido e mulher, entendeu? Sem preconceitos, sem críticas, mas com esse olhar que você falou de empatia, de cuidado, e que isso faz com que a pessoa ela se desenvolva. Muitos aspectos assim da minha vida
eu só fui acessar depois de casado e em conversas com você, né, amor? Coisas que eu nem sequer tinha consciência que existiam e que pra mim era o normal. Isso faz parte da minha vida, assim, nunca refleti sobre isso. Mas que você provocou esse diálogo e que eu fiquei refletindo sobre aquilo e eu vi, cara, é verdade isso. Por que é assim? Aí eu fiquei encucado com aquilo, comecei a pensar, comecei a refletir, comecei a pesquisar sobre aquilo. Falei, não, eu não quero isso. Não quero que seja assim, eu quero que seja diferente. E gerou uma mudança. Então, acho que para todas as áreas, né, da vida, o relacionamento, ele é uma bênção justamente por poder fornecer esses momentos à mesa, onde você é tratado, onde você cuida, onde você é cuidado. E isso faz você desenvolver. Porque dinheiro, ele é emocional. Dinheiro, ele está totalmente relacionado com o mundo emocional. Então, se você tem um capital emocional, uma riqueza emocional, sabe? Uma família saudável, uma família feliz, onde você se sente bem e você produz e você trabalha e você gerencia bem esse recurso, cara, isso faz com que você cresça dia após dia. E é isso aí, esse é o caminho do sucesso financeiro, né? Para finalizar esse tópico e o episódio também, eu lembro de uma história que sempre que eu ficava mal, que eu ficava triste, quem aqui já nunca fez isso? Que atire a primeira pedra. Você tá mal, você sai e gasta o dinheiro, vai no shopping, compra coisa, enfim. E eu, sempre que eu ficava mal, que eu ficava triste, ansiosa, eu saía e comprava comida, você lembra? Saía e ficava comprando comida, queria ir na padaria, queria, enfim, encher a casa de comida. E aí eu lembro que a gente estava numa fase que a gente tinha elencado algumas metas, a gente tinha alguns objetivos a serem batidos, e a gente estava ali bem à risca com o nosso orçamento. E aí eu saí para resolver alguma coisa na rua numa semana muito intensa, muito intensa. E aí eu voltei para casa cheia de comida, passei num supermercado caro, sabe aquelas comidinhas caras? Aí comprei aquele tanto de comida, aí cheguei em casa... Cheio de sacola, eu cheio lembro de sacola. desse dia. E aí eu lembro que a gente, dentro do nosso casamento, a gente não tem isso de, quanto que você gastou? Por que você gastou isso? Não, a gente tem muita liberdade dentro do nosso casamento. Porque a gente construiu, graças a Deus. Mas nesse dia, o William agiu de um modo diferente. Ele pegou a notinha dentro da sacola, olhou, falou assim, por que você gastou isso? Por que você passou no supermercado? A gente nem tinha combinado isso. E a gente não combina. Geralmente, a gente tem liberdade de o outro passar no supermercado, trazer alguma coisa que quer pra casa. Mas ele provocou isso nesse dia. E aí, aquilo já me incomodou. Eu não recebi aquilo muito bem, né? Eu falei, eu passei no supermercado porque a semana vai ser corrida e tinha que comprar coisa pra casa, a despensa tá ficando vazia, nananana. Ele, não, amor, tem comida. Aí ele falou assim, você já percebeu que sempre que você tá ansiosa, que você tá, enfim, mal ou triste, alguma coisa assim, você gasta com comida? Você não compra um laço de cabelo, você não compra uma roupa, você não compra uma maquiagem, você compra comida? Aí eu... Não. Eu não sei se isso é verdade. Aí ele, então pensa sobre isso, que a gente cutuca o outro pra isso. Aí eu, tá bom, eu vou pensar sobre isso. E ele falou assim, será que não tá ligado à sua infância? Pensa sobre isso. Porque teve uma fase na nossa infância que a gente passou muita dificuldade. Eu, os meus pais, os meus irmãos. Foi uma fase muito difícil. E aí ele falou pra mim assim, amor, tá tudo bem. Você não é mais criança, você não tá lá morando na casa dos seus pais. Agora você é adulta, você tá casada e você tá aqui. Tá tudo bem. Gente, aquilo, eu não sei explicar. Foi cura. Pra uma criança interna dentro de mim, pra uma ferida que de repente ainda tava aberta. E aquilo me curou. Sabe? E hoje ainda me dá o impulso de sair, querer gastar com comida, querer gastar com doce, chocolate. Mas é consciente, aquilo veio pra minha consciência. E eu tenho controle sobre isso hoje. Coisa que antes eu não tinha. Então, às vezes você olha pro lado, você vê uma pessoa que gasta desordenadamente, que tem problema, sabe, em alguma área específica, e a pessoa nem ela sabe o porquê. E se você tá dentro do casamento, isso é um prato cheio para cura, para transformação, para restauração. O casamento é isso. O William falou, o casamento não é a Disneylândia. O casamento é difícil, mas é justamente por conta disso. Porque ele nos força a crescer, a ser pessoas melhores. Então, principalmente nessa área de finanças, acreditem nisso.
Vocês podem ser prósperos, vocês podem ser bem-sucedidos financeiramente e o casamento de vocês é o palco para isso acontecer. É o palco. Então tá aí, ó, vários motivos para vocês lidarem bem com as finanças. Primeiro, sejam sócios. Sejam sócios. Segundo, entendam que vocês são diferentes. Terceiro, planejem o ano e o mês de vocês juntos. E por último, agora a gente falou sobre conversem sobre dinheiro. Conversem sobre esse assunto. E o outro tópico também, que é falem sobre sonhos. Isso aí, fale sobre sonhos. E traumas, né? Essa questão das que experiências. a gente falou dessa última agora. Isso aí. E eu tenho certeza que colocando a conversa nesse local, entendeu? Não num local de crítica, num local que isso acontece muito, né? De culpa. Ah, foi você, ele que começou, ela que começou e tal. Às vezes, gente, abrindo pra vocês, a gente recebe casais diariamente. E a gente vivencia isso, né? O casal chega e, não, ela começou, ele começou e tal. Cara, vocês são um time. E passar de fase é pensar, cara, como juntos podemos construir algo? E isso começa a partir do diálogo, sabe? Um diálogo construtivo. O que é um diálogo construtivo? É um diálogo que propõe solução. É um diálogo que entende que há um desafio e que vocês estão juntos. Qual é o melhor caminho? Por onde seguir? Como podemos resolver isso? Quem? Nós. Amor, eu não consigo, eu tenho dificuldade nisso. Ok, como eu posso ajudar? Como você espera que eu te ajude? E a partir daí as coisas vão acontecendo. A partir daí a solução vai aparecendo. E vocês avançam nesse caminho de desenvolvimento financeiro, aprendendo a lidar cada vez melhor aí com os recursos que vocês possuem, com as finanças que vocês têm. É isso, gente. Finalizamos, amor? Finalizamos. Mais um episódio. É muito bom poder falar de casamento, de finanças com você. É uma honra. Espero que você tenha pego aí todas essas dicas. Apliquem. Não quero ninguém brigando por causa de dinheiro nesse lugar aqui. Uou. Né não, Lucas? Não quero ninguém. Não quero casal nenhum brigando por causa de dinheiro. Chega, vamos resolver isso de uma vez por todas. Você encontra a gente no nosso Instagram, casamentomilionario.com.br. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau. Exatamente. Aqui embaixo a gente vai deixar para vocês o link da reunião de planejamento financeiro gratuito. Aí, então, ainda ganhou presente. Para você que quer desenvolver financeiramente, se você quer realmente crescer como casal financeiramente, clica no botão e se inscreve. Um dos nossos consultores vai te atender e vai te entregar uma sessão de planejamento financeiro totalmente online, totalmente gratuito e exclusiva, tá bom? Só clicar no botão abaixo. Bom, tamo junto. Até em breve. Tchau, tchau.